tal. A questão, só para resumir, Canudos foi um movimento não messiânico, isso é um equívoco também, não tem nada de messianismo em Canudos. O que é um movimento messianista? É aqueles movimentos em que o líder se proclama o Messias, o ungido, o esperado, né? Aquele que está lá citado pro nosso amigo Mateus, tal, voltou à terra, tal. E se em momento algum ocorre em Canudos, a capa aí é bonita, essa é uma foto da época do Flávio de Barros. Flávio foi o fotógrafo, um dos fotógrafos, são dois, um morreu lá. Quem tá vendo na internet tá vendo a capa do livro do Marco Antônio Villa, Canudos, o povo da terra. E o Flávio de Barros acabou voltando, tal, são cerca de 70, aproximadamente 70 fotos que são fundamentais para o pesquisador, tal. E havia muito uma lenda sobre Canudos. Canudos era socialista, né? Canudos tinha propriedade privada, a escola era paga, mas inventaram, o pessoal de teologia da libertação transformou o conselheiro num teólogo da libertação, umas doideiras, tal. O que era? Era uma comunidade fundada, provavelmente em torno de junho, alguns estimam que fosse até no dia 13 de junho de 1893, no sertão da Bahia, uma região muito pobre, no nordeste da Bahia, muito seca, e ele era um beato, né? O que é um beato, grosso modo, para ser muito rápido e sucinto? É alguém que professa o cristianismo e vai peregrinando no sentido latim, caminhando pelo campo e apresentando sua fé, tal. Ele nunca, um beato nunca exerce as funções de um padre, ele não oficia uma missa, um batizado, uma confissão, um casamento, nada disso. Como havia uma escassez de padres no catolicismo brasileiro durante os 3 séculos da colônia e durante o século XIX, né, o número de padres era muito pequeno, só começa a crescer a partir já do final do Império, quando ocorre a romanização do clero brasileiro, que é uma longa história, a partir de Pio IX. Mas a questão toda, então esses beatos substituíam, grosso modo, os padres e seguiam, e alguns eram muito conhecidos. O mais conhecido de todos é a figura de Antônio Conselheiro. Era um local, uma freguesia chamada Santo Antônio dos Canudos, segundo a documentação da década de 80 do século XIX, e lá ele se instala. E a partir dali começa a crescer. Eu Presta atenção, Lula. Começou a crescer. E as pessoas começam a ir para lá e começam a se instalar. E aquela comunidade começa a crescer e cria problemas para o governo da Bahia. Começou a república. Vocês imaginam que foi essa república no início? Só a Revolução Federalista foram centenas de degolados, fuzilamentos sumários. A Revolução Federalista foi nos estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A revolta da Armada, a Marinha era chamada de Armada, cerca o Rio de Janeiro, bombardeia o Rio de Janeiro. É terrível o começo da república tal. E Canudos mais ou menos está nesse mesmo momento histórico. Começa ainda no final a fundação do Arraial, no começo do governo Floriano, e o incidente é no governo Prudente de Moraes, que é o primeiro governo civil, e que não teve, quando foi eleito, sem ter voto, não teve eleição no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, porque não tinha condições de ter eleição, né? E ele era pressionado, o Prudente de Moraes, pelos florianistas, que eram saudosos do Marechal Floriano, que morreu em 1825, tanto que ele era chamado Prudente demais, né? Achavam, o Prudente de Moraes, tal. E aí envolve-se a questão do incidente numa primeira expedição contra Canudos, que querem transformar o Arraial em monarquista, diz que a princesa Isabel mandava armas, que tinha oficiais austríacos, delírio puro. O que interessa, teve 4 expedições, foi a maior expedição até hoje do Exército Brasileiro em território nacional. A 4ª expedição foi de final de março de 1897 até a destruição do Arraial no dia 5 de outubro. Foi a primeira guerra civil no Brasil com correspondente de guerra. Um deles provavelmente escreveu o maior livro do século XX brasileiro, que é Euclides da Cunha, que posteriormente, em 1902, publica Os Sertões. Ele foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo. Mas teve outros, teve 12 correspondentes e tal. Tem as fotografias, tem toda a documentação, e acabou sendo destruído o Arraial com a participação, inclusive, do Batalhão Paulista, porque teve 4 batalhões policiais, Amazonas, Pará, Bahia e o de São Paulo, que é onde hoje é a rota ali na Avenida Tiradentes. Foram 450 soldados, voltou 1/3. E que foi a Canudos e tal. Bem, então Canudos, e a figura do Antônio Conselheiro não tinha nada de política, ele não estava nem aí com político, tomar poder político, falar em socialismo. Ele era um cristão e que tinha como base a Bíblia e os valores do cristianismo, grosso modo, da era patrística, que são os primeiros séculos do cristianismo. É isso. Portanto, não tinha ideia ocidental, como alguns falavam que ele leu Thomas Moros, não tem socialismo, não tem nada disso. É um líder religioso que criou uma comunidade sertaneja num lugar muito difícil a sobrevivência. Em síntese é isso. Ele quer se apropriar da memória de Canudos